O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele, ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Irmãos e irmãs, depois de celebrarmos a solenidade de Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a Igreja nos proporciona um itinerário litúrgico muito interessante, com 3 celebrações marcantes. A de hoje, Santíssima Trindade, solenidade da Santíssima Trindade. Na próxima quinta-feira, Corpus Christi, celebrando o dom da Eucaristia. E na sexta, após Corpus Christi, celebraremos o Sagrado Coração de Jesus. São as 3 festas que coroam a finalização deste tempo, e depois retornaremos ao tempo comum. E hoje vamos nos deter à Santíssima Trindade. Em primeiro lugar, ao olharmos para o mistério da Trindade, devemos compreender 2 coisas. A primeira, Deus não é solidão, mas Ele é comunhão de pessoas. Santo Agostinho diz: o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Por isso que uma das poucas definições que a Escritura apresenta do que Deus é, encontramos na primeira carta de João: Deus é amor. Esta é a definição mais direta e objetiva da Escritura para nos falar quem é Deus. E este Deus, sendo comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos por este vínculo intrínseco e inseparável, faz com que esse amor se dilate, faz com que esse amor expanda. E aí vem a criação do homem e da mulher. O amor trinitário não é um amor egoísta, não é um amor egocêntrico, apenas Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um triângulo amoroso, mas é um amor que se expande, que se dilata. E qual é o maior gesto da expressão deste amor? A criação, principalmente da pessoa humana. Então, se o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor, nós somos o dilatar deste amor.
Nós somos a concretização deste amor trinitário que pelo dom de Cristo Jesus chegou até nós, pela graça do nosso batismo. Segunda característica: se Deus é amor, consequentemente, Ele vive a comunhão. E ao olharmos para o mistério da Trindade, que é amor e que é comunhão, devemos trazer essas duas características para perto de nós, porque hoje a nossa sociedade, ela está carente de amor e de comunhão. De repente avançamos muito na tecnologia, na questão econômica e em tantas outras áreas que nos beneficiaram, mas de repente nos empobrecemos nas relações humanas, nas relações interpessoais, que precisam ser regadas por este amor. Diante de um contexto tão polarizado, que nos divide em tantas perspectivas políticas, sociais, religiosas, olhar para o mistério da Trindade como comunhão é como que uma chamada de atenção para nós como igreja. Voltemos ao primeiro amor, voltemos à comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, mas também com a comunhão entre nós. Não vivamos divididos, separados, brigados, de mal um para com o outro, mas diante desse mistério celebrado, Trindade, comunidade de amor. E se é para ser comunidade, precisa do quê? Comunhão. Então gostaria de trazer essa tônica da liturgia de hoje, para agora nós entrarmos no Evangelho. Então tome o seu folheto, Mateus 28, vamos aos versículos 16 e 17, aí no início. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Vamos parar aqui. Depois da morte de Jesus, ele ressuscita. Esse é o trecho que conclui o Evangelho de Mateus. E o ressuscitado os conduz, os discípulos no caso, para onde? Para Galileia. Jesus tinha morrido em Jerusalém, mas boa parte da sua missão aconteceu onde? Na Galileia. A Galileia foi o lugar onde tudo começou. A Galileia foi a região onde os discípulos fizeram a experiência do primeiro amor. Então, se a essência da Trindade é o amor, os discípulos, para experimentarem a ressurreição de Jesus e para receber o mandato missionário antes de Jesus partir para o Pai, deveriam voltar para onde? Para a Galileia. E qual é o convite para você nesta manhã de domingo? Voltar ao primeiro amor, voltar àquela primeira experiência do amor de Deus que o seu coração incendiou, a realidade primeira, onde você foi capaz de se abrir à graça deste Deus uno e trino que fez a diferença na sua vida. Volte à sua Galileia, volte a experiência do primeiro amor. E quando os discípulos voltam para a Galileia,
eles vão para um lugar muito simbólico na Escritura, o monte. Na Bíblia, por excelência, o monte é o lugar onde Deus se revela. E Jesus estava agora ressuscitado, se revelaria diante dos discípulos, e mais do que isso, lhes confiaria uma grande missão. E diante do ressuscitado, o que eles fizeram de acordo com o texto? Vocês prestaram atenção? Quando Jesus ressuscitado aparece, o que eles fizeram quando eles viram Jesus? Eles prostraram-se. Eles se ajoelharam. Mas disse o texto também que alguns, nem todos, mas alguns duvidaram. E aí vem um questionamento muito interessante para a nossa reflexão. Não basta somente o joelho estar dobrado diante do altar, diante da capela do Santíssimo, diante da Eucaristia, se o coração ainda não se prostrou, se a razão ainda não se prostrou, o prostrar-se corporalmente falando não pode ser um ato mecânico, porque todo mundo está ajoelhando, eu também ajoelho. Mas o prostrar-se diante do Senhor precisa ser uma atitude do exterior, do corpo físico que se inclina, mas também precisa ser uma decisão da interioridade, das nossas vontades, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, de tudo aquilo que trago dentro de mim, porque de repente posso correr o risco de uma prática religiosa mecanizada, fazendo porque todos estão fazendo, até me ajoelhando, até me prostrando, mas de repente, interiormente, eu ainda não prostro, eu ainda duvido. E diante disso, Padre, o que fazer? Aí o texto nos responde. Vamos lá no versículo 18. O que Jesus vai dizer? Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Paremos aqui. Então, o que precisa reinar diante das nossas dúvidas? A autoridade de Jesus. O que deve prevalecer diante dos nossos afetos, desejos e vontades desordenados? A autoridade de Jesus. Alguns exegetas, estudiosos da Bíblia, vão dizer que esse monte que Jesus estava aqui era o mesmo monte das tentações, onde o demônio disse para ele, meditamos no primeiro domingo da quaresma: se tu se prostrares diante de mim, todos estes reinos serão seus, toda a autoridade será sua. E Jesus não aceita a proposta do demônio, porque ele sabia que a autoridade de todos os reinos do céu e da terra pertenciam a quem? Ao seu Pai, ao divino Pai eterno. E aquilo que Jesus não aceitou do demônio nas tentações, agora ele recebe como presente do Pai. O Pai lhe deu toda a autoridade na terra, embaixo da terra e em cima da terra, no céu.
E aí, em outro trecho da Escritura, vai nos dizer: por isso todo joelho se dobre e toda língua proclame que Jesus é o Senhor. Irmão, irmã, que tipo de autoridade Jesus tem na sua vida? Repito, que tipo de autoridade Jesus tem na sua vida? O evangelho de hoje, de certo modo, nos dá uma sacudida, porque de repente a autoridade interior é da minha vontade, é do meu desejo, é do meu temperamento, é do meu jeito de ser que me comanda. E a palavra quer te ajudar. A autoridade precisa ser de Jesus. O se ajoelhar, o se prostrar corporalmente, precisa também ser uma atitude espiritualmente, de dentro. Então você vai apresentar hoje, diante do altar do Senhor, o que na sua vida ainda não prostra diante de Jesus. Você vai apresentar no altar do Senhor aquelas áreas e dimensões da sua vida que ainda Jesus não tem autoridade sobre elas. E na festa da Santíssima Trindade pedirá esta graça: eu quero, Senhor. Vamos ao final do texto. Tomemos agora os versículos 19 e 20. Vamos juntos? Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. eis que eu estarei convosco todos os dias até ao fim do mundo. Então Jesus conclui essa prosa, essa catequese, com um mandato missionário. Vocês perceberam? Dois verbos marcam este mandato: ide e fazei. Tertuliano diz que os cristãos são feitos, porque deverão entrar numa dinâmica de experiência, de conhecimento, de catequese, até poderem receber por excelência os sacramentos, onde experimentarão de maneira real a graça em suas vidas. Mas para que os cristãos sejam feitos, a igreja precisa ir. A igreja precisa sair. E o Papa Francisco tem batido muito nessa tecla: eu quero uma igreja em saída. Eu prefiro uma igreja enlameada, machucada, ferida, mas que saia e que vá ao encontro das pessoas, do que uma igreja autorreferencial. Esse ide. E esse ide tem uma finalidade. E qual é esta finalidade? Fazer discípulos de Jesus. Você, na caminhada de fé, não tem que ser discípulo de padre, não tem que ser discípulo de freira, não tem que ser discípulo de pregador de internet. Você precisa ser discípulo de Jesus. O padre passa, Jesus não passa. O pregador opulento da rede social passa, Jesus não passa. E é muito importante isso, porque de repente nós nos tornamos também muito autorreferenciais no pregador que a gente gosta de seguir. Ah, é o padre fulano, ah, é a irmã Beltrana, ah, é o leigo fulano. Jesus diz à igreja: fazei discípulos meus, ou seja, dele.
E para que os discípulos sejam feitos, o que é necessário por parte da igreja? Duas coisas: ensinar e batizar. São Jerônimo, meditando esse texto do Evangelho, diz que a ordem precisa ser assim: primeiro ensina, depois batiza. Porque é primeiro preciso entender para depois experimentar. E essa provocação de São Jerônimo me chamou muita atenção, porque hoje nós temos um desafio que é contrário. As pessoas querem batizar, mas não querem ser ensinadas. Sabe qual é um desafio que nós temos aqui na Secretaria da Paróquia? Esse, que é a inversão da ordem. E aí de repente, quando chega com um caso que a pessoa escolhida não tem condições de ser padrinho, madrinha, meu Deus, a gente já viu cada escândalo que até Jesus duvida, mas já aconteceu. Por quê? Queremos o batismo, mas não queremos a instrução da fé. E isso não é só para o batismo, porque quando de repente na igreja não sai algo como eu queria, nossa, mas como eu fico chateado, magoado, vou embora da igreja, como se a minha fé se pautasse apenas naquela situação que me desagradou. E Jesus hoje diz aos discípulos: ensina e batiza. Que nesta manhã de domingo nós sejamos capazes de nos abrirmos à dinâmica do Evangelho, ensinar e batizar. E por fim, Jesus dá uma garantia aos seus discípulos: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, em meio às adversidades do próprio mandato missionário, do anúncio do Evangelho, Jesus dá uma garantia de consolo, de ânimo. E nós precisamos desse consolo que nos anima. Não estamos sozinhos. Bento XVI sempre repetia nos seus textos: o cristão que crê em Cristo nunca está sozinho. E o Evangelho de hoje nos dá esta garantia: estarei convosco todos os dias. Mas esse estar convosco não é sinal que eu tenho o poder de manipular Jesus, que Ele faça tudo ao meu jeito, de querer uma igreja que cumpra todos os meus caprichos, que faça tudo o que eu peço ou que eu quero. Mas esse estar com Jesus é para que os discípulos sejam fiéis, todos os povos, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí eu encerro a homilia com uma pedagogia que eu aprendi e que achei muito interessante. Todas as vezes que nós invocamos a Santíssima Trindade, qual é o sinal que nós traçamos no nosso corpo? Você se lembra? Quando você faz o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que sinal você faz no seu corpo? O sinal da cruz, não é? Pai, Filho e Espírito Santo. Então você toca os 4 pontos cardeais do seu corpo, usando uma metáfora. O Pai você toca onde? A cabeça, a razão. Quais são os pensamentos que ainda não se prostram diante de Jesus, diante do Pai, diante do Espírito Santo?
Então, nesse momento, ao tocar a cabeça, pedir a graça daquilo que ainda não se prostra perante a Santíssima Trindade: razão, pensamentos. Então, Pai, quando você toca no peito, na altura do coração, você chama quem? O Filho. Aqui está o coração, que na Escritura é considerado a sede da pessoa, onde estão os seus afetos, as suas vontades, os seus desejos. Então, quais dessas realidades simbolizadas pelo meu coração que ainda não se prostram diante da Santíssima Trindade? E por fim, você toca os seus dois que ainda não se prostram de viver, que ainda tem dificuldade de fazer essa experiência de fé. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então peça agora a graça desse amor, que possa inundar todo o seu ser e te ajudar nesta experiência de fé. Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. O Pai é o que ama, o Filho amado e o Espírito Santo é o amor. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus. Eu sou maravilha aos olhos do Pai, criatura vinda da mente perfeita de Deus.